Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, o meu nome é Railene Lousa, faço parte aqui da RL RH Consultoria. Olá, então, hoje eu fui convidada a falar um pouquinho da minha vida. 10 minutos da minha vida não resume nunca. Há tantas coisas que já me aconteceu. Eu sou Railene, vim do interior de Goiás, tá? De uma família muito pequena. Minha família é de 4 irmãos, minha mãe, meu pai. Minha mãe, com 42 anos de idade, ela faleceu de uma doença de Chagas, uma doença muito triste, a doença de coração, né, do barbeiro, enfim, uma doença que dá muito no interior das cidades aí. Nisso eu fui morar com meu avô, depois de uma outra cidade, 36 quilômetros, enfim. Sempre fui uma jovem muito tranquila, meus irmãos também muito tranquilo, nós nunca fomos aquela criança. Eu acredito que hoje, eu me conhecendo hoje, me conhecendo sobre os nossos bloqueios, né? Eu acredito que eu tinha muito bloqueio, justamente porque nossos pais, inconscientemente, eles bloqueiam a gente, travam a gente de muitas limitações, né? De que isso não é pra gente, de que isso não é pra você, enfim. E nisso você vai criando a sua vida, criando a sua história. Mas sempre teve algo dentro de mim muito diferente, sempre teve algo muito que aflorava com muito êxito a questão de querer ser algo na vida, de querer. Então, eu me lembro que com 12 anos de idade eu não vou usar não usaria essa palavra hoje, depressão por não trabalhar. O meu avô, da parte do meu pai, sempre teve comércio, teve posto de gasolina, sempre ouvi as histórias, né? Teve um lado comerciante, um lado liderança, e a família da minha mãe também tinha um lado empreendedor, mesmo que inconsciente para eles, né? Eles não tinham noção disso, por ser um lado de pessoas mais simples, de poder aquisitivo, eles achavam que não tinham nenhuma uma visão empreendedora, mas tinha, porque nós nos vendemos o tempo inteiro, né? Então, para nossa sobrevivência, nós somos empreendedores sim, tá? A forma de ver o mundo, de você lidar com certas situações, é claro que nós somos empreendedores sim. Então, a minha família é essa mistura. E claro que isso, como eu sempre falei, veio muitas limitações. Eu era uma menina tímida, meus irmãos também, meu irmão e minhas mais duas irmãs também eram tímidas, meninas tranquilas, né? Era pra gente ser bem até exibidinha, porque a gente tinha, assim, uma beleza. As mocinhas da cidade, umas mocinhas bonitas, assim como as pessoas falavam. Só que não rolava. Nós éramos muito tímidas. E para mim trabalhar isso foi quando eu vim para Brasília, na verdade, que eu vim morar na cidade grande, que eu tive que desenvolver porque ou eu falava ou eu passava necessidade. E o que acontece? Quando eu morei no interior, aquela vida pacata, não acontecia nada de diferente. Assim que eu perdi minha mãe, eu falei: não, minha irmã deu a ideia da gente vir para Brasília, para uma cidade grande, e assim foi, né? Comecei a trabalhar aqui, uma consultoria imobiliária, tinha quase que medo de pessoas, porque, como eu disse, as minhas crenças, as minhas limitações. E nas minhas limitações eu fui me descobrindo, então daí eu fui me reinventando, mas fui sempre uma grande profissional. Isso eu tenho a admirar. Eu sempre gostei de aprender, eu sempre não caía na pilha das outras pessoas, porque eu sabia o que era o meu propósito, né? O que eu tinha de cumprir ali, qual era a minha missão de cumprir naquela empresa e a minha responsabilidade com as pessoas que tinham me dado aquela oportunidade. Bem, então trabalhando lá num dia de descontentamento já há muito tempo, né? Eu falei, opa, tenho que me valorizar. Cheguei para o meu líder e perguntei, o que é que vocês têm para me oferecer além disso? Ele, Ailene, além disso não tem. Se você quiser tirar a carteira e fazer a questão de corretora de imóveis. Aí eu falei, beleza, fui lá, tirei minha carteira de habilitação, fiz para ser corretora de imóveis e comecei a dar um novo passo na minha vida ali dentro daquela oportunidade que ele falou que podia me oferecer. Daí, o que eu fiz depois? Eu fui para eu
junto com uma amiga, nós montamos uma imobiliária e nessa brincadeira eu comecei a ser empreendedora. Foi onde eu comecei a desenvolver toda a minha habilidade que eu já tinha e com os meus conhecimentos e fui aprendendo e fui modificando a minha vida. Bom, depois disso, fui para o ramo do comércio, né? Para a panificação. Fiquei 11 anos no ramo do comércio. Foi uma experiência muito bacana, foi onde eu aprendi a lidar com pessoas, a ter uma gestão melhor de pessoas, de emocional, de tudo, de todos os fatores. E assim, foi a minha grande escola, confesso, foi a minha grande experiência, foi a minha grande bolada da vez. Mas mesmo assim, claro, tem os seus desafios, né? O ramo de panificação é um ramo que exige muito, que eu tinha o meu tempo, eu tinha que ficar 24 horas e não é fácil, né, essa escolha. Então, daí foi onde que eu comecei a falar, meu Deus, que mundo diferente, porque as pessoas eram só para comprar um pão, eu imaginava, né? Não, foi tudo diferente, tinha que ter várias artimanhas que eu não tinha. Então, o que que eu fiz? Eu fui fazer uma faculdade na área de humanas, porque eu sempre tive habilidade, eu lá atrás, voltando lá no interior, me passava vagamente a vontade de fazer uma faculdade de psicologia, porém, como a vida é muito cheia de tropeços, eu não tive oportunidade. Quando chegou uma hora, eu falei, não, eu meio que decepcionei com psicologia, mas não teve jeito, porque quando você tá no mundo, você é humanas, não tem jeito, e eu sou humanas, eu sou pessoas. Aí o que eu fiz? Eu fui fazer uma faculdade de humanas e nessa faculdade eu comecei a gostar de pessoas, eu comecei a ver, caramba, é a administração que tá errada, é o processo que tá errado. Então o que eu fiz? Eu comecei a mudar, a fazer coisas totalmente diferentes. Só que muitas coisas não dependiam só de mim, depende de outras pessoas para andar junto. Início eu estava num relacionamento, infelizmente não foi para frente, mas foi um ciclo que se cumpriu. E nessa eu passei a começar a fazer coisas para mim. E eu saí desse ramo, né? Logo eu falei, agora deixa eu fazer. Então hoje a minha área é humanas, eu faço total investimento sobre o meu emocional, sobre o emocional das pessoas e passo a minha experiência de vida, a minha experiência com pessoas, né, com um trabalho puxado, que era realmente domingo a domingo, então vocês imaginam, eu tenho uma experiência muito vasta, até porque eu sou muito profissional. Então, só que onde não existe qualidade de vida, não existe processos a serem respeitados, as coisas não evoluem. Aí você não cresce e aí vira uma bagunça, ninguém desenvolve nesse local de trabalho. E hoje eu comecei a falar, caramba, eu vou ensinar isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas não passem o que eu passei. Então, o que eu fiz? Eu comecei a treinar pessoas, a desenvolver empresários, para que eles entendam como é o sistema de trabalho, de que forma que tem que ser feita e todo aquele processo de você cuidar desde o processo mental, corpo, mente e espírito. Senão não funcionam as coisas. Em qualquer ramo as coisas não andam, não desenvolvem, justamente porque tem que serem trabalhados isso. Espero que vocês saibam um pouquinho da minha história. É muito pequeno, porque tem que ser 10 minutos, teve que ser bem resumidinho, tá bom? Mas eu acredito que deu para passar um pouquinho da minha experiência. Sempre fui, que eu falo e vou falar de novo, sempre fui muito profissional, eu sempre gostei de trabalhar, mas também gosto de ver resultados. Então, assim, e estar com pessoas que execute a mesma tarefa é muito importante. Então, a dica que eu dou é para as pessoas ficarem atentas em quem você está escolhendo para ir na caminhada com você. Tem que tomar muito cuidado, porque senão vai atrapalhar o seu processo, entendeu? Atrapalha a sua caminhada. Mas é isso, mesmo diante das minhas limitações, das minhas frustrações, dos meus problemas, eu resolvi seguir, eu resolvi levantar minha cabeça e mudar a minha história, como todos os dias eu faço, lembrando sempre do cuidar do corpo, da alma e do espírito. Mas sempre que vou dizer e vou continuar dizendo, não é fácil, mas nós temos que seguir, essa é a nossa missão. Então, descobrindo o propósito, se anda e se é feliz. Um grande abraço, obrigada, tchau!